Sentar-se. Como sabem, como viram, eu penso que se inscreveram porque sabiam isto. O tema que nós temos é masculinidade bíblica. O tema não foi escrito pelo pastor, nem foi escrito pelo Osório, foi escrito pelo conjunto de homens da igreja. Nas nossas reuniões, decidimos ter a nossa conferência, escolhemos o tema. Foram os homens que disseram que gostavam de ver abordados estas áreas diferentes. Então nós vamos ver a parte física, vamos ver a parte psicológica, mental, digamos assim. Depois vamos olhar para a parte espiritual e bíblica e assim teremos, digamos, uma visão completa do corpo, como do homem, como corpo, alma, espírito, que deve viver de acordo com o Senhor, baseado na palavra. Nossa primeira palestra, nós temos um engenheiro que nos vem falar sobre saúde. Tiago. E vocês vão dizer assim, pastor, desculpe, foi um bocadinho ao lado. Engenheiros não são propriamente dessa área. Pois, mas este engenheiro é um engenheiro esquisito, ele fez a engenharia e depois resolveu fazer medicina. E, portanto, neste momento, quem vem falar não é o engenheiro, é o doutor Tiago Branco. Portanto, ele é engenheiro e médico. Se vocês acham que é complicado fazer os dois cursos, depois perguntem a ele porquê. Não é? Se acham que um já é difícil, que dirá os dois, mas pronto. Depois falam com ele, vamos ter tempo na hora do almoço. Tiago Branco é nosso irmão em Cristo. Ele é membro da Igreja Batista de Queluz. Ele é internista no Hospital de Santa Maria. Aí é que a gente tem dificuldade, porque eu sou de Santana. Okay. Não pode ser perfeito, né? Ok, mas o Tiago é casado com a Mara, é pai da Sara, do Abel e do Duarte. E ele vem para nos falar a respeito desta parte que tem mais a ver com o corpo, como engenheiro, mas mais como médico. Isso. Obrigado pela tua presença connosco. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, eu queria começar por vos fazer um anúncio. Nas conferências dos médicos costumam sempre começar por fazer a declaração de conflitos de interesse, e eu também vou fazer isso, mas não é de conflitos de interesse, é só uma confissão, um anúncio. O que vamos falar hoje, o que eu vos vou falar hoje, claro que este tema é muito, muito vasto, não é? Saúde masculina. O que eu vos vou falar hoje não é particular dos homens. Aliás, poucas coisas. Vamos abordar algumas coisas que são mais particulares dos homens. Mas eu venho falar-vos de 3 assuntos que tenho percebido que são conceitos cuja compreensão é muito importante para a vida de um homem. Cada um destes 3 assuntos, cada um destes 3 conceitos, daria para falar muitas horas. Eu vou tentar passar 10, 15 minutos no máximo em cada um deles, porque são conceitos que influenciam de uma forma dramática a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Para o bem, se os abraçarmos, se os percebermos, se lidarmos com eles, e para o mal, se escolhermos ignorá-los ou se os evitarmos. Ok? Então eu não vos vou falar de nada assim muito tecnologicamente ou muito tipicamente masculino, mas mesmo assim espero que os irmãos não se sintam defraudados e que isto não constitua aqui nenhuma quebra de contrato com o que me foi pedido. Primeiro conceito. Fases da vida. Há uma passagem que vem a todas as nossas mentes quando nós pensamos em fases da vida, não é? O tempo para fazer uma coisa, tempo para fazer outra. É a passagem que os irmãos conhecem bem, não é? De Eclesiastes. Vamos ler. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. De espalhar pedras e de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz.
Vamos começar pelo óbvio. Esta questão de fases da nossa vida, quando pensamos em fases da nossa vida, obviamente, isto tem muitas dimensões, não é? Mas vamos começar pela mais fácil de todas, não é? Pela aquela que é mais óbvia, que é pela dimensão biológica, pela dimensão física. A nossa vida, ali na fase, mesmo na primeira de todas, os irmãos já não se lembram, eu também não, mas lembro-me de ver bebés recém-nascidos. Esta é uma fase que é marcada por uma grande luta. Sabem qual é? É a luta da coordenação. Aqueles bebés que nós vemos assim, todos a tentarem encontrar o controle dos seus movimentos. O grande desafio da sua vida é conseguir comer e arrotar, muito importante, conseguir arrotar, depois fazer o seu cocó, não é? E conseguir coordenar a digestão, que depois dá umas cólicas e que não os consegue, não os deixa dormir. Os primeiros meses, os primeiros tempos da vida são marcados por uma luta para o nosso corpo aprender a coordenação. O cérebro desenvolve-se furiosamente nesse momento e nós estamos a tentar criar os circuitos que nos vão permitir ter uma atividade coordenada. Vamos crescendo, vamos desenvolvendo a nossa cognição, vamos percebendo coisas, vamos aprendendo, percebendo conceitos, percebendo relações, aprendendo a comunicar uns com os outros. Vamos adquirindo força, não é? E quando nós chegamos entre os 20 e os 30 anos, nós estamos no auge da nossa força. Estamos no auge da nossa força. É por isso que, se pensarem nos jogadores de futebol, os que fazem os melhores contratos, os contratos da sua vida, é nessa fase. É nessa fase. Não há ninguém que depois dessa fase, entrando nos 30 e muitos ou 40, consiga ter performances que superam ou que se aproximam das de um jovem com 20 anos. Aí estamos no auge da nossa força, da nossa coordenação, da nossa atenção. Estamos no melhor que o nosso corpo consegue dar. Okay? Mas, coisas interessantes. Já ouviram falar no desafio do Ironman? Sabem o que é? São aquelas maratonas extra longas por cima de montanhas e vales com centenas de quilómetros que requerem não só uma força e uma capacidade física enormes, mas também resistência, capacidade de sofrimento. Sabem qual é a média de idades dos vencedores do Ironman? 33. 33. Houve vencedores do Ironman, o mais velho acho que venceu pela quarta vez com 38 anos. 38 anos. Porquê? Porque nesta altura adquiriu capacidade de sofrimento, conhecimento das suas próprias limitações, estratégia. Ok? Há muitas coisas que depois entram em jogo e fazem com que a pessoa faça muito melhor do que apenas aquilo que o seu físico lhe permite fazer. Depois, entramos noutra fase, numa fase mais descendente, em que a força começa a faltar. E normalmente a ordem é mais ou menos esta. Nós falamos coordenação, cognição, força. E aquilo que começa a faltar primeiro, depois é força. Já não temos força para fazer aquilo que tínhamos força para fazer antes, com facilidade. Depois, às vezes, começamos a ter problemas e dificuldades de cognição. E em fases finais, isto num desenvolvimento normal, não é? Tem doença. Normalmente é assim. Obrigado. Numa fase final, depois começamos a voltar a ter problemas de coordenação. Na fase final da nossa vida, ali a partir do meio, não é fase final, na segunda metade da nossa vida, começamos a ter necessidade de lidar com doenças, com necessidade de medicação crónica, precisamos de aceitar limitações,
Eu vou-vos contar a história tenho um doente, eu não vou dizer quem é um familiar próximo, que dizia que teve um AVC, ficou anticoagulado, está a tomar anticoagulação todos os dias, o que faz com que, se ele se cair e voltar a bater com a cabeça, a probabilidade de ter uma hemorragia cerebral importante, catastrófica, é muito grande. Mas a esposa dele enviou-me a queixar-se há pouco tempo uma fotografia dele a lavar o telhado, assim, com o jato de água de pressão. É claro que se ele se escorregasse e caísse do telhado para baixo, aquilo era game over, não é? Mas trata-se de uma pessoa que não conseguiu aceitar as limitações que tem, ok? E não aceitar as limitações muitas vezes tem um preço muito elevado, ok? Nós temos de perceber e aceitar e abraçar as fases da vida, a fase da vida em que estamos, ok? E aceitar as coisas más que vêm com a idade, a necessidade de colonoscopias, de toques retais, por causa do controle da próstata, essa chatice toda. Mas é próprio da fase em que nós estamos. E é muito sábio aceitar. Ok? Mas nós não somos só indivíduos, não é? Nós somos também seres relacionais, somos também. Temos uma dimensão comunitária. E na nossa vida social, nós também temos fases, não é? Nós na infância e na adolescência, nós desenvolvemos o quê? Nós desenvolvemos a nossa personalidade, os nossos instintos, as nossas reações, quem somos. Na adolescência e na juventude, o que é que desenvolvemos? A nossa identidade. Testamos limites. Entramos em debates até às 3 da manhã sobre coisas que nem nos interessam assim tanto, porque nós estamos a tentar demonstrar os nossos pontos. Nós estamos a tentar estabelecer, faz parte de descobrir quem somos. Isso é típico da juventude. Os debates apaixonados, muitas vezes, fazem lembrar, sabem, os leões, as crias de leões bebés, quando estão a lutar umas com as outras. Elas estão a aprender a lutar. E estão a desenvolver as capacidades que mais tarde vão fazer com que elas consigam agarrar uma gazela e não a deixar fugir. E muitas vezes nós, no nosso desenvolvimento, quando somos jovens, temos aqui alguns jovens, envolvemos em discussões e em brigas e em conversas de uma forma tão apaixonada, em assuntos que nem nos são assim tão queridos. Porquê? Estamos a tentar desenvolver a nossa capacidade. Estamos a tentar descobrir quem somos, desenvolver a nossa identidade. Isto também faz parte. E na idade adulta, então nós deixamos a nossa marca da pessoa que crescemos. Muitas vezes nós temos alturas em que fazemos investimento em formação, passamos muito tempo a estudar, não é? O Comenius, que era um teólogo, um pedagogo, é o pai da didática moderna do século XVI ou XVII. Ele dizia, a fase final da vida, existem vários tipos de aprendizagem, mas ele dizia, na fase final da vida, é suposto nós reavaliarmos e recontextualizarmos aquilo que aprendemos. Olhar para o mundo, porque continuamos a aprender, em todas as fases da vida, continuamos a aprender, é suposto nós olharmos para o mundo e reavaliarmos, questionarmos os contextos que tivemos e que aprendemos quando éramos jovens. Requestionarmos, aprofundar a nossa compreensão, ensinarmos outros. Isto faz parte de quem aceita a sua fase da vida. No trabalho também sabemos que temos isto. Nós entramos numa empresa, somos júniores, servimos para tudo. Eu costumava dizer, foi bom o pastor ter dito que eu era engenheiro e quando comecei a ser médico, eu já era um engenheiro sénior e eu já dirigi equipas e a minha palavra era respeitada. Quando comecei a ser médico, eu não sabia atar os sapatos. Não sabia fazer nada. Não é? Eu dizia, a sua enfermeira é para dar a miodorona. E ela dizia, em que dose e em que velocidade de perfusão? E eu, não sabia. Não é? Nós, quando somos júniores, temos uma tensão muito grande a lutar para aprender. Quando somos séniores, normalmente a pressão diminui, não é? Mas a responsabilidade aumenta. Então, na família também. Temos que aceitar, e é saudável sabermos e aceitarmos que existe uma parte para crescer em família, enquanto não saímos de casa dos nossos pais, não é?
Depois existe uma parte, um tempo para procurar família. Para procurar família e o tempo dos sacrifícios pela família. Sacrifícios, não é? As noites sem dormir, os turnos extra para poder pagar tudo o que é preciso pagar, as fraldas, as contas, a faculdade, não é? Os sacrifícios pela família, as fases da vida dos nossos filhos. Então, meus irmãos, este primeiro conceito das fases da vida é muito importante para nós. Eu tenho visto muitos homens, particularmente homens, com muita dificuldade em aceitar as limitações que a fase da vida nos traz. Porque é particularmente duro, porque nós temos a nossa identidade, muitas vezes, construída naquilo que conseguíamos fazer, ou na nossa profissão, ou naquilo pelo qual as pessoas nos respeitavam. Mas nós temos de estar prontos a questionar isso. Porque não questionarmos isso, vivermos em negação, não aceitar a medicação que temos de fazer, não aceitar os exames chatos, não aceitar a vulnerabilidade, não aceitar que tomem conta de nós. O não aceitar isso traz-nos muito mais dificuldades. Muito mais dificuldades. Então, primeiro, também tenho que vos dizer que, e os irmãos sabem, que existem eventos que nos colocam numa fase fora de tempo. Tive ontem a notícia de uma colega minha de 27 anos, cujo pai já tinha morrido com uma neoplasia, um cancro no estômago, e ela foi diagnosticada ontem, 27 anos, com uma neoplasia gástrica metastizada. Existem momentos em que a vida nos coloca fora de tempo, numa altura, numa dispensação diferente. E nós, pode ser connosco, pode ser com um familiar nosso, uma crise no emprego, uma guerra, imaginem o que é a vida das pessoas que estão em guerra agora. Tudo, uma disrupção completa de todo o plano que nós tínhamos feito. O que é que nós temos de fazer? Aceitar. Perceber em que fase estamos e aceitar. Abraçar essa realidade, abraçar essa fase. Ok? Abraçar este conceito. Passamos ao conceito seguinte. É um conceito que muitas vezes é bastante menos óbvio e nos escapa muito, mas que é muito importante para nós. É o conceito de ciclos. Ciclos. É fácil, nós sabemos que o universo físico que nós habitamos vive com ciclos, não é? Temos o dia e a noite, temos as estações, temos os anos, não é? Temos a renovação constante da natureza. Estudamos na escola o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do azoto, não é? Ciclos. Ciclos. Renovação. Mas muitas vezes é menos óbvio que nós próprios, nós, homens, nós também funcionamos em ciclos. Nós somos construídos para funcionar de uma forma cíclica. Esta estrutura de funcionamento, que é intrínseca no universo que habitamos, também é intrínseca a nós. Vamos pensar um bocadinho sobre isto. Socialmente, nós temos ciclos. O que é que nós celebramos todos os anos? Temos um filho que nasceu há 2 anos, o que é que fazemos todos os anos? Celebramos o seu aniversário. Para quê? Porque é que todos os anos paramos para nos lembrar daquela pessoa, para agradecer, para lhe dizer o que temos de dizer? Porque é que precisamos de fazer isso todos os anos? Não podíamos fazer isso uma vez quando nascem e pronto, está feito? Olha, vê o vídeo. Porquê é que funcionamos assim? Porque é que as bodas de casamento, a nossa mulher, se nós não nos lembrarmos do aniversário de casamento, ai ai, né? Se não celebrarmos as bodas todas como deve ser, não soubermos o nome das bodas de papel e as outras coisas.
Nós funcionamos, a realidade é que nós, seres humanos, nós homens, e as mulheres também, nós seres humanos, nós funcionamos assim. E Deus sabe disso. Claro que Deus sabe como funcionamos, não é? Foi Ele que nos criou. Mas querem ver como é que Deus sabe? É que Deus próprio nos encoraja a vivermos em ciclos. Estas eram as celebrações ordenadas por Deus ao povo de Israel. O sábado, todas as semanas, ciclicamente, todas as semanas, voltamos, descansamos e entregamos a Deus, ciclicamente. Todos os anos se lembravam da Páscoa, da libertação do Egito, a festa dos pães asmos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Eram encorajados todos os anos a, ciclicamente, periodicamente, parar o que estavam a fazer e se lembrarem. Sempre. Todos os anos. Mas já fizemos isto no ano passado, eu sei. É para fazer todos os anos. Porque nós precisamos de ciclicamente termos relembrados das verdades que são fundamentais e estruturantes para a nossa vida. Deus instituiu memoriais. Lembram-se daquela passagem em Josué 3, quando o povo ia atravessar o Rio Jordão e não conseguiam atravessar com o Rio Jordão? E Deus ordenou aos sacerdotes que levassem a arca à frente, e quando eles colocavam o pé no rio, a passagem estava seca. Lembram-se o que é que aconteceu a seguir? Deus disse: agarrem nestas pedras e façam um memorial. Gilgal. Façam um altar. Para quê? Para quê? Para que quando os vossos filhos passarem por aqui e vos perguntarem: pai, que são estas pedras? Vos dizerem: olha, foi por aqui, neste dia, que nós passámos por terra seca, com a nossa arca da aliança à frente. Deus funciona assim conosco. Deus deixou-nos regras específicas para nós voltarmos, para nós vivermos por ciclos. Para nós abraçarmos o conceito de ciclicamente revisitar aquilo que é estruturante, que é fundamental para nós. No Novo Testamento temos o domingo, semelhante ao sábado, mas em que celebramos o dia da ressurreição. Temos a ceia do Senhor. O que é que acontece na ceia do Senhor? O que é que acontece? Uma vez por mês, uma vez por semana, seja qual for a periodicidade em que a celebremos, o que é que acontece na ceia do Senhor? Sabe o que é que acontece? Nós renovamos os nossos votos. Nós dizemos: Senhor, tenho feito muito mal, tenho feito muitas coisas, mas olha, eu sou do teu exército. A minha vida é tua, continua a ser tua. Eu renovo a minha aliança contigo. Eu lembro o sacrifício que tu fizeste. Eu lembro o sangue que tu derramaste. E eu declaro, Senhor Jesus, que eu estou do teu exército, estou do teu lado, que a minha vida é tua. Ainda que eu esperneie, ainda que me custe, ainda que eu não queira, eu declaro. E declaro todos os dias, todos os meses. Volto a declarar. Porquê? Porque eu preciso de voltar a esse sítio onde declaro outra vez. Porque nós somos assim. Nós funcionamos assim. Nós funcionamos com ciclos. Então, este abraçar de ciclos, esta estrutura cíclica, faz intrinsecamente parte da nossa natureza. A verdade é que a nossa memória é uma desgraça. É patética. E os nossos referenciais existenciais não subsistem muito tempo se não os revisitarmos. O homem e a mulher necessitam ciclicamente, periodicamente, de se lembrar e de revisitar os grandes referenciais da sua vida. E nós precisamos de introduzir estes tempos na nossa agenda. Vou-vos dar um exemplo pessoal. Houve um pastor
pastor Jonatas Figueiredo uma vez disse-me, olha, eu faço jejum todos os dias da semana, todas as semanas, no primeiro dia da semana, creio, não me lembro qual é que era, ele dizia, fazia um dia de jejum por semana. O jejum tem muito que se lhe diga, não vamos entrar por aí agora, mas o jejum tem sobretudo a ver com abdicar de alguma coisa, criar espaço, substituir algo que nós estamos habituados, algo que nós precisamos, substituir e ter apenas Deus. Ok? Não pretendo estar aqui a definir o jejum, daria muitas horas também para falar sobre isto. Mas eu passei a fazer uma experiência, e já faço isto há alguns anos. Achei que era giro, mas dar uma espécie de dízimo do meu tempo a Deus, uma espécie de dízimo. E então eu comecei aqui se calhar há uns 15 anos, comecei a fazer uma coisa. Todos os meses de janeiro, eu faço uma espécie de jejum. Janeiro, para mim, é o mês em que eu não vejo televisão nenhuma, não ouço rádio nenhum, não vejo internet, não vejo notícias, não vejo nada, não recebo nenhuma informação. A única coisa que me entra, a única nutrição que entra é ou a palavra, ou louvores, é a única coisa que entra. Okay? É uma espécie de desintoxicação de tudo o resto. Também há coisas que escolho não comer, há coisas que escolho não prescindir, pôr de lado. Não como doces, coisas que eu sei que são hábitos ou vícios para mim, ou coisas das quais eu estou dependente. Eu, durante esse mês, ponho de lado. Eu não gosto de nada, meus irmãos, digo-vos para vos encorajar. O início é sempre uma porcaria. É difícil. É difícil. Pá, é no início do rally do Paris-Dakar, que eu gostava tanto de ver e nunca consigo acompanhar e calha sempre ali. Mas o efeito daquele mês, sem tanto lixo, sem tanto ruído, tem um impacto tão grande em mim, tão regenerador, que eu, com muito sacrifício, eu detesto começar e tenho sempre, todos os anos, pena de acabar. Uma coisa que eu faço há muitos anos. Eu deixo-vos o desafio. Experimentem qualquer coisa deste género, ciclicamente. Para mim, aquilo que fazia lógica, para mim, na minha cabeça de engenheiro, olha, vou dar aqui o dízimo do meu tempo todos os anos. O primeiro mês é dedicado ao Senhor, aqui para alinhar os chakras. E tem sido, às vezes, há anos em que passo por aquilo um bocado mais... menos concentrado, mais perdido. Há outros anos em que em que o crescimento é mais notório. Mas esse exercício ciclo tem sido fundamental na minha vida. E eu encorajo-vos a experimentarem fazer coisas do género. Estou-me a aproximar do final. E nesta altura, muitos de vocês estão a pensar a quem vem. O Tiago aqui já está um bocado a navegar na maionese. O que é que isto tem a ver com saúde física? Quem vem falar acerca de saúde mental é no ponto a seguir. É o irmão que vem falar a seguir, não era suposto. Mas olha, está mais do que estabelecido que a saúde física anda de mãos dadas com a saúde mental e com a cabeça. Nós termos a nossa cabeça no sítio, nós sabermos perceber as fases da nossa vida, nós sermos regulares, nós estarmos em paz e vivermos em paz de uma maneira sustentável, dá-nos muita saúde. Está completamente estabelecido. Completamente estabelecido. Está bem? E até esta ideia de ciclo, é a base da maior parte dos programas até de treino físico. Alguns, aqui os mais novos, já viram emblemas como este, não é? Isto é usado para quê? O que é que usa estas t-shirts? O pessoal que está com que idades? Ali à volta dos 20 anos. Vocês veem a sair do ginásio,
ali a bombar, a comer a proteína e depois a dizer que a vida, o ciclo de vida do atleta é treinar, comer, dormir e repetir. Ok? A ideia de ciclo. Isto para os atletas. Isto para conseguir os melhores resultados. Os melhores resultados. Vocês veem a diferença, ouvem as histórias do Cristiano Ronaldo, a diferença entre o Cristiano Ronaldo e os outros é o que os outros andam nas noitadas e ele passa, come em casa, come bem, dorme muito bem, descansa, recupera, regenera de uma forma cíclica. Ele dominou estes ciclos. Ok? Também, mais uma vez, ciclo. Mas eu vou gastar aqui os últimos minutos que me faltam a falar de uma parte deste, outra vez, ciclo, que é se calhar aquela que nós, particularmente homens, prestamos menos atenção. Eu não vos, por motivos óbvios, não vos vou falar acerca de comer bem, mas vou-vos falar acerca de descansar. Do descanso. Sleep, do ciclo. O descanso é uma parte essencial de todos os ciclos, ok? Existem vários tipos de descanso. Não sei se vocês já tiveram anos, não sei se costumam ter, quem é que costuma fazer férias mesmo todos os anos? Mão no ar. Quem é que faz questão de ter férias, mesmo parar? Ui, então vou dedicar mais tempo aqui nesta fase. O descanso, o parar, é absolutamente essencial na nossa vida, nos nossos ciclos. É absolutamente essencial. Permite-nos momentos que nos reorganizam. As férias, eu nunca mais me esqueci. Eu era pequenino. Os meus pais uma vez estavam a fazer obras na nossa casa e nós fomos viver, durante o período das obras, eram umas obras grandes, nós fomos viver para a casa dos meus avós. E as obras aconteceram no verão e nesse ano não houve férias. E eu lembro-me muito claramente que no ano a seguir, os meus pais discutiam muito mais um com o outro. O limiar de tensão, de cansaço, de saturação era muito, muito, muito menor. Muito menor. Porquê? Naquele ano não tiveram férias. Faz muita, muita diferença nós fazermos questão de tirar tempo para parar. E a percentagem de mãos no ar, dizer, quem é que costuma tirar mesmo férias, e atenção, eu não estou a dizer que precisamos de ir para a Jamaica e gastar dinheiro que não temos, não é isso. É fazer questão de descansar. Fazer questão de descansar. E especificamente, vamos pensar no sono. Naquilo que, tirando as férias, nos acontece todos os dias, no nosso ciclo mais básico de todos. É o ciclo do, como é que é a nossa vida? Levantamos, vamos trabalhar, não é? Comemos, alimentamos, temos o que tratar, a seguir à noite dormimos, no outro dia recomeçamos, repeat, não é? Repeat. Então nós vamos aqui gastar os últimos minutos que nos restam a falar do sono e de alguns conceitos relacionados com a higiene do sono. Mas antes disso, vamos começar a pensar, para aprendermos sobre o sono, vamos começar a pensar sobre o dia, sobre o que é que acontece durante o dia. Ok? Então, o que é que acontece durante o dia? Trabalhamos. Não é? Trabalhamos. Existem, no nosso organismo, no nosso corpo, o que é que significa, o que é que implica trabalhar? Implica gastar energia, não é? Implica gastar energia física, ter calorias, gastar calorias, implica cansarmos, usarmos os nossos músculos, mas quer tenhamos este trabalho, quer tenhamos este, há uma coisa que tem que estar sempre e que está sempre a trabalhar, que é o quê? Nosso cérebro. Experimentem fazer este trabalho sem usar o cérebro. É? Para ver quanto tempo duram. É?
O nosso cérebro tem que estar sempre a trabalhar, a calcular os riscos, estou a escorregar, não estou. O nosso cérebro está sempre a trabalhar, está bem? Para coordenar os nossos músculos, está sempre a trabalhar, ok? E o que é que significa o nosso cérebro trabalhar? O que é que significa? O que é que acontece no nosso cérebro? Basicamente, o nosso cérebro, muitas células, milhões, bilhões de neurónios que falam uns com os outros, que transmitem impulsos nervosos entre si. Okay? Como é que um neurónio comunica com o neurónio seguinte? Okay? Como é que as células passam os impulsos nervosos umas com as outras, umas para as outras? Através desta fase, desta coisinha chamada, que é a terminação dos braços do axónio, do outro neurónio, do outro, é uma sinapse. Okay? É a fenda sináptica, é onde acaba uma célula e onde começa outra. Okay? Para nós pensarmos, para vocês, a seguir a urinar, fecharem a barriguilha, para conseguirem fazer isso, existe muito disto envolvido. É? Qualquer ação que nós temos, qualquer coisa que faça mexer os nossos músculos, exige que nós estejamos a coordenar os nossos músculos, a trabalhar, a pensar no que é que vamos fazer, exige transmissão do impulso nervoso. Vamos entrar um bocadinho mais em detalhe sobre isto. O que é que acontece ali? O que é esta transmissão de impulso nervoso? Como é que acontece aquelas luzinhas? Aquilo não é magia. Eles são químicos, não é? O que é que acontece? E agora, entrando só, é a única parte assim mais médica do assunto. O que é que acontece numa fenda sináptica? Então vou-vos dizer. O impulso nervoso vem de um lado do axónio, ok? Chega à fenda sináptica e começam-se a formar. Como é que ele se transmite daqui para ali? Começam-se a formar umas bolsinhas, umas vesículas, uns sacos com neurotransmissores. Okay? Os neurotransmissores são libertados na fenda sináptica e depois são absorvidos pela membrana, na membrana da célula seguinte. Ok? E depois, quando são absorvidos, provocam uma inversão do potencial de membrana e o impulso nervoso continua a propagar-se. E o impulso nervoso transmite-se. É assim que o nosso cérebro funciona. Ok? Isto é a base de todo o nosso trabalho. Do trabalho voluntário e do trabalho involuntário. Para nós continuarmos a respirar, é preciso que o nosso cérebro mande os músculos respirarem. Está bem? Isto acontece sempre à custa de transmissão de impulsos nervosos. Isto é o que acontece durante o dia. Sempre. Ok? Muita atividade cerebral. Muita. Durante o dia de trabalho. Então, e o que é que acontece durante a noite? O que é que acontece quando estamos a dormir? O que acontece quando estamos a dormir é que os neurotransmissores que foram sendo gastos durante o dia, ok? Que foram usados para passar bilhões de vezes informação de uma célula nervosa para a outra, foram gastos. Foram usados. E durante a noite precisam de ser repostos. Exatamente. Tal como todos os químicos, todos os sinalizadores, toda a energia, todas as moléculas da ATP que nos permitiram fazer flexão dos nossos músculos e fazer força, nós precisamos de descansar para quê? Para repor as condições para o músculo poder voltar a fazer força. Ok? Portanto, o descanso serve para que seja possível nós continuarmos a trabalhar. Uma boa analogia é a de uma padaria. O que é que a padaria faz durante o dia? Vende pão, não é? Tem pão nas prateleiras. Mas para vender pão durante o dia, o que é que precisa de acontecer à noite? Precisa de fazer pão. O que é que acontece a uma padaria que diz assim, pessoal, vamos começar a vender 24 horas por dia e nunca paramos para fazer mais pão. O que é que vai acontecer? Acaba-se o pão, né? E não tem nada para pôr nas prateleiras, né? Durante a noite, no funcionamento normal, é durante o sono que se repõem as condições todas para nós trabalharmos.
E quanto mais profundo for o sono, mais reparador é. Tá bem? Portanto, nós não precisamos só de estar deitados. Precisamos estar a descansar mesmo bem, mesmo ferrados a dormir ali como... Okay? Mesmo ferrados a dormir. Okay? Vocês perguntam, então e o que é que acontece quando nós temos um problema que não conseguimos resolver? Quando temos problemas no trabalho? Quando temos um filho que tem uma doença ou que nos está a dar muitos problemas, o que é que acontece? Nós deitamos e estamos a tentar resolver estes problemas. Ou seja, por outras palavras, estamos a trabalhar. Estamos a tentar encontrar soluções. Estamos a vender pão em vez de o estar a fazer. Ok? E se esta condição dura muito tempo, se nós, noite após noite, em vez de estarmos a reparar, e em vez de estarmos a repor as prateleiras, estivermos a tentar encontrar soluções, estivermos a trabalhar quando devíamos estar a descansar, o que acontece é que, se isso dura muito tempo, depois deixamos de ter sequer condições de trabalhar. Esta é a base. É assim, de um modo muito, muito simplista, uma das bases da fisiopatologia das depressões. São as razões pelas quais as pessoas depois ficam incapazes sequer de encontrar soluções para os problemas que realmente têm. Porque tiveram tanto tempo neste ciclo de tentar encontrar soluções sem repor o que precisavam para poder trabalhar nelas, que começam a ter sequer dificuldade, deixam de ter capacidade de construir, de trabalhar mesmo propriamente. Está bem? E é por causa disso também que uma das classes de psicofármacos mais eficaz para o tratamento da depressão são precisamente os inibidores da recaptação da serotonina. São o quê? São moléculas que voltam a tentar aumentar e repor a concentração dos tais neurotransmissores. Quando estamos deprimidos e já não conseguimos ter força para nada, nem coragem para nada, nem energia para nada, muitas vezes precisamos de uma ajuda. Precisamos que alguém nos venha trazer uns sacos de farinha e de água e de fermento e dizer, olha, vamos lá, toma lá material para voltares a trabalhar, para voltares a funcionar. Lembrem-se, o nosso cérebro obedece às nossas ordens. Se nós estamos deitados na hora em que devíamos estar a dormir e estamos a ver redes sociais, ou ver televisão, ou ver não sei o quê, nós estamos a dizer ao nosso cérebro, olha, é para trabalhar. E o que é que o cérebro faz quando nós lhe dizemos isso? O que é que faz? Trabalha. Ele diz, bem, sobe as persianas, acende as luzes, mete a cafeteira ao lume, que isto é para trabalhar. O nosso cérebro obedece-nos. Né? E o que é que acontece se vocês, por acaso, acordam às 4 da manhã para ir fazer um xixi e depois se deitam e começam a pensar naquilo que têm que fazer no dia seguinte? É para trabalhar, não é? E depois queixam-se, epá, acordei às 4 da manhã e nunca não dormi mais, não preguei mais olho. Pois não. Pois não, porque o nosso cérebro obedece-nos quando nós ligamos e dizemos que é para trabalhar, ele tenta trabalhar, não é? E dá-nos ali umas horas de ciclo, quando nós estamos a estudar à noite e vem o sono e dizemos, olha, epá, mas eu ainda tenho que estudar mais 2 horas. Nós temos ali uma fase de sono ainda, que é o cérebro, a onda a vir a tentar levar-nos para a cama para descansar, mas se nós resistirmos, nós temos ali mais 1 hora ou 2 ainda despertina e que ainda conseguimos produzir mais alguma coisa antes de vir a próxima onda. Não é? Portanto, o nosso cérebro obedece-nos. Portanto, nós temos que saber o que é que estamos a dizer ao nosso cérebro. E se nós percebermos que precisamos de descansar, então vamos ajudar o nosso cérebro a descansar. Ok? E vamos ser muito, muito mais saudáveis. Está bem? Em conclusão, quando nós abraçamos a fase ou as fases da vida em que estamos, nas várias dimensões, quando nós percebemos que
existem ciclos e que nós temos que planear a nossa vida e o nosso trabalho de forma a revisitarmos periodicamente aquilo que é importante para nós. Quando nós fazemos questão de descansar, de termos tempo para nos refocarmos, nós somos muito, muito mais saudáveis e lidamos melhor com tudo aquilo que a vida nos traz. Está bem? Os ganhos em saúde são mesmo reais. Muito obrigado pela vossa atenção.